O canal agora tem parceria com a loja, então já garanta sua estampa A Revolta, Sol Frenético e Máscara da Erudição. O link tá na descrição e no comentário fixado. Use loja. Olá, amante do terror. Existem muitos perfis bizarros espalhados pela internet, e o único objetivo deles é te passar desconforto, medo, estranheza ou qualquer tipo de sensação ruim. Por que eles fazem isso? Simplesmente porque é divertido. Até porque se pessoas não gostassem de sentir esse tipo de sensação de vez em quando, o nicho do terror não seria tão popular. Claro que não é todo mundo, não tô generalizando, mas não dá pra negar que é muita gente. Uns bons anos atrás, quando o YouTube ainda estava dando seus primeiros passos e até o design dele era horroroso, principalmente para os padrões de hoje, muitos canais foram surgindo e desaparecendo na mesma medida. E naquela época, era muito difícil alguém ser banido do YouTube, principalmente porque as diretrizes estavam muito no início. Então não era tão rígido como é hoje, mas mesmo assim não era uma terra sem lei. Ainda tinham as suas regras, e se um canal sofresse denúncias em massa, ele tinha chance de ser derrubado. Foi aí então que surgiu o famigerado Usuário 666. Ele é como se fosse uma lenda aqui no YouTube, uma lenda esquecida faz muito tempo, mas no momento que surgiu, perturbou muita gente. Não é à toa que ele conseguiu a proeza de ser banido do YouTube mesmo naquela época. Então vem comigo que agora a gente vai ver quem é o Usuário 666. Acho que não tem uma pessoa viva nesse mundo que não saiba o que é a tal da marca da besta, vulgo 666. Existem várias interpretações sobre o que é esse número, do porquê justamente o 6 ser considerado o número da besta. E se você não sabe que besta é essa que eu tô falando, eu já fiz um vídeo especificamente falando sobre o Apocalipse bíblico, e nele eu cito a besta do Apocalipse. Eu recomendo você assistir depois, caso queira saber mais sobre isso. Duas das principais interpretações sobre o número é que, no alfabeto hebraico, cada letra é correspondente a um número, e quando você soma os números do nome Nero César, o resultado é 666. E, para quem não sabe, Nero foi um imperador romano que foi conhecido pela história como um dos principais perseguidores dos cristãos, então naturalmente a marca da besta seria associada a ele. E a segunda interpretação é que o 6 simbolizaria a imperfeição e o caos, porque seria anterior ao número 7, que na Bíblia é considerado como um número perfeito, porque representaria a perfeição e a completude de Deus, que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, assim completando uma semana, ou seja, 7 dias. Mas isso não passa de uma teoria, até porque muita coisa referente à Bíblia vai muito de interpretação para interpretação. Dito isso, o que tudo tem a ver com o tal Usuário 666? Bom, ninguém sabe qual é a real motivação por trás do nome, a não ser a própria pessoa que estava por trás dele. Mas, já que a gente está falando de teoria, a minha teoria é que tenha a ver com a segunda possibilidade de interpretação, a de que o número 6 representaria a imperfeição e, principalmente, o caos. E por que eu acho isso? Porque tudo em relação ao Usuário 666, seja os vídeos, seja a lenda que eu vou falar daqui a pouco, é relacionado com o caos. Sangue, morte, bizarrices, perturbações, danos na programação, tudo isso você iria encontrar se fosse atrás do tal Usuário 666. E agora que a explicação já foi, vamos falar do que interessa. Lá para 2006, que nem eu disse, era muito raro alguém ser realmente banido da face do YouTube. Uma das condições era se um usuário em específico recebesse denúncias em massa. Isso faria com que os desenvolvedores dessem uma atenção maior para esse caso, e o tal Usuário 666 cumpria justamente esse requisito: receber denúncias em massa. Inúmeras pessoas no Japão estavam reportando esse canal, dizendo que o conteúdo era muito bizarro e causava muito desconforto em que via. E não só isso, mas consideravam um conteúdo nocivo não só para crianças como para adultos também, porque não eram simplesmente vídeos com conteúdo violento, era parada pesada que mexia com o seu psicológico. E se fosse alguém de mente mais fraca, podia causar problemas até mais graves, à la Síndrome de Lavender Town. Tudo bem que a Síndrome de Lavender Town foi um negócio um pouco diferente, e envolvia sons binaurais que mandavam certos comandos pro cérebro das crianças, e você sabe muito bem a merda que deu, né?
Enfim, milhares de denúncias depois, o YouTube finalmente decidiu fazer alguma coisa quanto a isso e baniu esse canal de vez da face dele. Ninguém conseguia achar mais nada em relação ao usuário 666, nem o canal, muito menos os vídeos. Ele foi completamente deletado, o que significava, ou pelo menos deveria significar, que estava tudo bem. E realmente ficou tudo bem por um tempo. Mas uma coisa um tanto estranha aconteceu com um dos desenvolvedores. Claro que esse assunto causou muita polêmica, e não só entre as pessoas que assistiam os vídeos no YouTube, mas também entre os próprios funcionários. Eles começaram a conversar entre si sobre o tal usuário 666 e como os vídeos desse canal eram perturbadores, ao ponto de ele ser banido por várias denúncias em massa. Só que essa história ainda estava muito mal contada. Tinha algum caroço nesse angu, uma peça não estava se encaixando. E foi justamente por isso que um dos funcionários do YouTube, quando voltou para casa, foi direto pro PC. Ele estava determinado a ver se tinha mais alguma coisa escondida em relação ao usuário 666, mesmo depois dele ser deletado. E sabe como é, né? Quem procura, acha. Ele entrou no site do YouTube e colocou a URL do usuário 666, e obviamente não tinha nada lá, até porque o canal foi deletado. A única coisa que tinha era o aviso de que o canal não existia mais, e mais alguns outros vídeos recomendados. Só que ele não desistiu, tinha que ter mais alguma coisa. E como ele manjava de programação e sabia como funcionava o código do site, ele começou a apertar F5 para ver no que dava e rendeu algumas boas tentativas para algo finalmente acontecer. Vários F5 depois, a primeira evidência de que o usuário 666 não desapareceu se mostrou. Primeiro, as thumbnails dos vídeos que estavam recomendados desapareceram, dando lugar a uma tela branca com um X, como se a imagem tivesse corrompido. Só que isso acontecia em todas elas, não só um vídeo ou outro. Foi aí que ele se viu ainda mais determinado a achar mais evidências. Mais F5 e outra coisa mudou. Agora os títulos dos vídeos mudaram para 666. E uma coisa bem estranha é que também estava aparecendo um monte de Ds, várias vezes seguidas. Eu não consegui pensar no significado e também parece que esse fato passou meio batido, mas pode ser D de Deus ou D de diabo ou demônio. Ou simplesmente porque o site retornou um erro que ficou gerando esses Ds, mas vai saber. Depois de mais algumas tentativas, a página começou a ficar bizarra. Vários detalhes em vermelho parecendo sangue. Já não estava mais parecendo uma página no YouTube, parece que esse desenvolvedor entrou em uma das camadas mais profundas da Deep Web para acessar os vídeos do usuário 666. As thumbs e títulos estavam daquele mesmo jeito, até depois de várias tentativas, os tais vídeos perturbadores finalmente apareceram. E o que isso significa afinal? Bom, muitas coisas. Uma delas é a mais clara. Mesmo o YouTube banindo e apagando o canal do usuário 666, ainda assim, ele tinha um modo secreto. E para acessar esse modo secreto, você precisaria ir na URL do canal dele, ser paciente o suficiente e apertar F5 várias e várias vezes até os vídeos finalmente aparecerem. E conforme você vai vendo os vídeos, pior a situação vai ficando. E mesmo depois do canal ter ido para o espaço, ainda assim, as denúncias continuaram, e pior, só aumentaram depois do banimento. É como se o usuário 666 tivesse ficado com raiva depois de ser banido, e de algum modo conseguiu hackear o front-end do YouTube para de alguma forma se perpetuar lá, assim aparecendo para outros mesmo não existindo mais. O funcionário então reportou isso para o resto do pessoal, e claro que eles ficariam muito surpresos com isso, até porque como é que uma coisa que sequer existe pode ser denunciada? Então, eles fuçaram lá dentro do código da página para ver se conseguiam achar alguma coisa que levasse até o usuário 666, e aí tudo piorou. Vários pop-ups de vídeos do usuário começaram a aparecer na tela, com imagens tenebrosas e um som horrível. Eles tentaram desligar o PC, mas não funcionava. O botão de desligar simplesmente não ia, até que eles puxaram da tomada e funcionou. Eles foram então fuçar no back-end do YouTube para ver se alguém, de algum lugar, tinha colocado um vírus no site de alguma forma. Mas, para surpresa deles, não tinha nada, o programa estava perfeito, sem nenhum vírus ou script alterado, nada. Então, não tinha uma explicação plausível para aquilo estar acontecendo. Era realmente como se tivesse alguma coisa sobrenatural naquele canal. Uma coisa que estava enraizada especificamente naquela página, e não no código-fonte. Talvez o usuário 666 tivesse uma ligação muito mais profunda com forças sombrias e malignas do que a gente possa imaginar. Nunca se soube o que de fato era aquilo, só se sabe
que depois de várias atualizações, seja de design, seja no algoritmo, tudo isso simplesmente desapareceu. E o usuário 666 nunca mais foi visto, procurado ou sequer lembrado. Até hoje, quando eu tô fazendo esse vídeo. Mas acredite se quiser, ainda existe um canal chamado Nana82753, que repostou alguns dos vídeos do usuário 666. Claro, não foram todos, mas é o suficiente para você sentir o drama e ver como que os vídeos dessa pessoa eram bizarros e tinham um terror psicológico intenso. Se você quiser pesquisar agora mesmo, ele ainda tá lá de pé. Não sei como nem porquê, mas ainda tá lá. De certa forma, ainda bem, porque me permitiu fazer esse vídeo. Até hoje, o usuário 666 permanece um mistério e acredito que vai ficar assim pra sempre. Me diz aqui nos comentários o que você acha que pode ser o usuário 666. Será que ele era uma pessoa ou era uma outra coisa mais sobrenatural que estava por trás daqueles vídeos? Aproveita que você vai descer aqui e me segue nas minhas outras redes sociais, no meu Blue Sky e no Instagram. E não se esquece de comprar as minhas camisetas na loja. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado ao Gregório, Mr. Executor e Lunares por se tornarem abençoados. Se quiser dar um apoio ainda maior pro canal, assine um membro. Caso contrário, apenas a sua presença já é o suficiente.